Alô, alô, alô! Estamos aí pós-Copom e FONC, finalmente saíram os eventos. O mercado se mexeu, caiu. E agora? Será que continua essa queda? Vai começar a subir? Foi bom, foi ruim? Foi o que o mercado esperava? Então vamos falar um pouco aí desses eventos. Eu já fiz um vídeo, tá? Eu já fiz um vídeo antes, na segunda-feira, falando do Copom especificamente. Então volta lá, assiste esse vídeo. Também tem um outro vídeo que eu falo da Tesla. Então voltem, assistam os vídeos. Eu vou deixar os links aqui, tá? Na descrição desse. Então acompanhem os anteriores, mas vamos lá, vamos falar um pouco aí do que aconteceu, né? Vamos começar pelo Funk. É, Acho que foi muito bom, tá? A gente está começando a ter um pouco mais de clareza de como está a cabeça dos banqueiros em relação à política monetária. O que o FONC trouxe para a gente no discurso, tá? Então, basicamente, o que eles trouxeram ali foi os indicadores recentes sugerem que a atividade econômica continua a se expandir em ritmo sólido. A taxa de desemprego se estabilizou em um nível baixo nos últimos meses e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas e a inflação continua um pouco elevada. Então, até aqui, sem grandes novidades, né? O, o Fed está de alguma forma tentando trazer para a gente de que a economia continua num patamar sólido e bom, tá? E que a taxa de desemprego está estável, aonde eles gostariam. E aí eles apontam, né, principalmente para o risco da inflação. Então aqui basicamente o Fed está trazendo mais para o risco da inflação estar elevada muito mais do que para os outros pontos, tá? E aí, enfim, eles falam que o comitê pretende atingir ali o pleno emprego, a meta de inflação de 2%, e eles falam sobre incertezas no cenário econômico, que dessa vez as incertezas no cenário aumentaram. Tá, então acho que esse é o principal ponto que vai trazer todo o conjunto aqui de informações para esse FONC, que é as incertezas em relação ao cenário que a gente está. Eles decidiram por manter, tá? Então não teve nenhuma alteração na taxa. E basicamente eles trouxeram aqui depois que eles também decidiram reduzir o quantitative tightening, né, o QT, de 25 para 5 bilhões de dólares por mês. Daí eles basicamente reafirmam aqui o compromisso deles com a meta. E eles falam um pouco sobre, né, que eles estão monitorando os impactos que essas novas informações sobre o cenário econômico podem trazer. Né? Basicamente aqui, não dizendo literalmente, né, mas eles estão falando de tarifas e principalmente aí em relação a essas novas políticas que o Trump está trazendo. Tá? E se precisarem, eles vão ajustar a política monetária de acordo com, enfim, com o que tiver de impacto nesse cenário econômico com essas novas medidas. É, certo. Basicamente é isso que tem ali no comunicado, tá, do FONC. O que eu acho de interessante da gente trazer aqui, basicamente, vamos lá. É, Primeiro isso daqui, tá, vamos lá, vamos falar um pouco. Aqui eu basicamente selecionei, porque é muito engraçado, né, cara. O FONC disse, né, o Fed, o Powell disse ali na reunião que nada mudou, basicamente, né? A economia continua sólida, o desemprego estável, só a inflação que tem um certo nível de preocupação. Mas quando a gente vê aqui nos dados, não é bem por aí, né? Quando a gente vê aqui nos dados, a gente está vendo que as, todas as expectativas pioraram, né? PIB piorou, expectativa de desemprego piorou, subiu, e a inflação subiu. Né? E eles mantiveram aqui basicamente a mesma expectativa de mais 2 cortes esse ano. Então, na verdade, o que o Fed está dizendo para a gente é o desemprego piorou de uma expectativa de 2,1% de crescimento de dezembro para cá e foi para 1,7%. Né? O desemprego, mesma coisa, já de 4,3 para 4,4 e a inflação subindo. Né? Então é um cenário aqui de estagflação que o Fed está trazendo para a gente, ainda parece, né, sólido. Só que o que me chamou a atenção também foi o seguinte: se a gente pega aqui o range, né, que é a diferença principal, né, aonde o mais urso dos membros do Fed tem as expectativas, até o mais otimista entre os membros do Fed tem quais são as expectativas dele em relação ao PIB. E olha esse range, cara. 1% de PIB para 2025, colocando um crescimento a longo prazo de 0,6%.
Isso aqui é muito bearish, né? O cara tá com uma visão muito ruim para a economia americana. E basicamente, né? Aí depois eu desci lá e fui ver, né? Basicamente é uma pessoa, tá aqui, né? Você vê que tem basicamente uma pessoa aqui, um membro do comitê, com uma expectativa muito ruim para PIB esse ano, muito ruim para PIB nos anos seguintes, tá? É, então, algum dos membros do Fed ali tá bem pessimista em relação à economia. E aí, se a gente traz aqui para os dot plots, né, que dessa vez a gente teve os dot plots, a gente vê que a maioria dos membros aqui estão pensando em 2 cortes para esse ano, né? É, alguns aqui colocam entre um corte ou nenhum corte para esse ano. Tá? Então aqui tem 4 membros que acham que não vai ter nenhum corte, 4 membros acham que um corte é suficiente, a maioria está aqui com 2 cortes, e tem 2 membros que acham que a gente vai precisar de mais cortes, né? 3 cortes pelo menos de juros. Então tem esse aqui é a turma que está um pouco mais pessimista em relação à economia, acha que a economia piora mais e por isso o Fed deveria cortar mais. Tá, e acho que o principal aqui também desse relatório que é importante ressaltar é essa página aqui, que fala em relação, né, às incertezas, né, das projeções que os membros do Fed estão trazendo. E olha como subiu. Né? Eles basicamente estão com um nível de incerteza altíssimo, o que significa que basicamente o que o Fed está dizendo aqui para a gente é que, cara, não importa o que a gente está falando, a gente não sabe o que a gente está falando. O nosso nível de incerteza está tão grande que a gente está dando aqui números que podem mudar a qualquer hora, né? É basicamente isso no final. Então o nível de incerteza deles está elevadíssimo, né? Então e olha aqui também, né? Interessante. Esse é principalmente o risco pro PIB, tá? Pro crescimento do PIB. Então, o que eles estão dizendo é o risco pro crescimento do PIB, na nossa opinião, é extremamente incerto. Então, você vê que tem um dos membros já está com uma visão bem pessimista, enquanto os outros ainda estão mais otimistas, mas mesmo os que estão otimistas com uma incerteza grande, tá? Então, quando a gente olha aqui para esse relatório do Fed, cara, parece que as incertezas subiram muito. Inclusive, a gente consegue notar isso no próprio discurso do Powell, né? O Powell trouxe um discurso onde ele cita a palavra incerteza diversas vezes, né? Coisa que ele não fazia anteriormente, né? Ele fala ali algumas vezes ali o quanto a gente está tendo incertezas em relação aos próximos passos da política econômica, em relação a PIB, em relação a crescimento e etc. Então, acho que no próprio Powell trouxe essa dica. Não sei se foi uma alfinetada direta ali no Trump em relação às tarifas, mas no fim, FONC seguraram juros, mantiveram ali no patamar atual, tentaram arrastar os cortes possivelmente para frente. Então a gente ainda vê que as expectativas de corte de juros está para junho, o primeiro corte do lado do Fed ainda está para junho. Por que para junho? Tá? Isso é um pouco minha percepção. Eu acho que o Fed quer ver o quanto as tarifas podem impactar de fato a economia nos próximos meses, tá? Então, a gente vai ter agora o início das tarifas no dia 2 de abril, né? Se o Trump não decidir atrasar de novo, a gente teria o início das tarifas em 2 de abril. Com essas tarifas iniciando, você tem ali um período, né? Maio, pega um mês cheio e aí a gente tem ali junho para o Fed olhar os dados e dizer, ok, o quanto da inflação é impactada pelas tarifas, o quanto da inflação é impactada por outros fatores, né, que não as tarifas. E aí eles tomam uma decisão melhor entre a política econômica, se é melhor cortar ou não os juros. Tá, então eu acho que essa é a cabeça do Fed hoje. Porque também, assim, o Powell tem na cabeça que as tarifas é uma inflação transitória. Né? Então, olha só o Fed voltando com a palavra transitório que a gente não via há 3 anos. Né? E é engraçado que teve uma pequena alfinetada ali no discurso do Powell. Tá? Ele falou a palavra transitória e um dos jornalistas ali presente, ele não resistiu, tá? E ele provocou ali o Powell, tá? Vou colocar aqui o trecho para vocês. Olha só. Craig Torres from Bloomberg News.
Thanks, Chair Powell. You said transitory price increases from tariffs are the base case. Transitory is the base case. Wasn't it the base case last time? And didn't the FOMC forecast lower inflation ahead last time? Olha a cara dele. And wasn't the lesson that it quickly got into services, haircuts, daycare, everything else? And so I'm just wondering why the nine aren't taking that on board and are cutting twice this year. When you say last time, are you talking about the last Pandemic, yes, during the Because you pandemic. could have been talking about the last time there were tariffs, in which case the inflation was transitory. Yeah. Aqui ele perdeu. Basicamente, o jornalista perguntou para ele, né? Vocês não falaram que era transitório da última vez também e não foi? Né? Por que vocês estão fazendo isso de novo? Né? E aí o Paul já ficou com essa cara fechada, né? E ele falou: quando você diz da última vez, você quer dizer quando? Né? E aí o jornalista fala: da pandemia, né? Que foi quando eles, o Fed basicamente ficou usando a palavra transitório, transitório, transitório e não foi, né? Era uma inflação que precisou de subir os juros de 0 para 5,5% para conseguir controlar. E aí o Powell fala basicamente que da última vez, né, eu digo transitório porque da última vez que a gente teve uma inflação vinda de tarifas foi transitório, que ele deve estar se referindo ao mandato anterior do governo Trump, tá? Mas teve essa pequena provocação aí em relação à palavra transitória que o Fed usou. Então, assim, muito a palavra incerteza, muito essa questão do transitório de novo que pegou para algumas pessoas. A gente vai ter que esperar até junho. Ele quer ver o quanto disso vai ser, o quanto das tarifas, das incertezas econômicas, o quanto disso se traduz, de repente, em uma inflação mais alta. E eu também tenho a impressão, tá, de que o Fed está mais preocupado com a economia do que parece. É que eles não podem falar, obviamente, né? Se eles falarem que a economia está ruim e que preocupa eles, acabou, né? No dia seguinte a gente vê o mercado despencando e aí, enfim, é aquela profecia autorrealizável, né? Começa a acontecer de fato. Então eles não podem falar que estão preocupados com a economia. Por isso que eles reforçam o tempo todo que a economia está sólida, mas quando você vê ali as incertezas do Fed em relação ao crescimento econômico do PIB, no níveis mais altos. Você vê que já tem membros ali do Fed colocando crescimento de PIB baixíssimo para esse ano e 0,6 para frente. Cara, 0,6 para frente é crash na bolsa, tá? Se aquele membro do Fed que tá bear tiver certo, é crash na bolsa, tá? Então, eles não podem falar isso, mas eu acho que tem ali uma certa preocupação também em relação ao PIB, e eles querem esperar até junho para tomar uma decisão, mas eu acho que a gente corre um risco aqui do Fed mudar drasticamente, tá, o discurso dele, essa ideia de 2 cortes para esse ano, eu acho que vai mudar drasticamente, seja para o lado bom ou para o lado ruim, seja para mais cortes ou para nenhum corte de repente. Tá, então eu acho que a gente vai ter um movimento radical do Fed, eu não acho que a gente vai ter os 2 cortes que estão sendo precificados hoje. Certo. E bom, a gente vê também isso se o mercado, né, ajustando essa visão. Então a gente vê que esse ano como um todo praticamente, né, a curva de juros nos Estados Unidos também está caindo muito mais na ponta curta do que na ponta longa. Né? Então a gente vê que os 2 anos, aquela ponta mais curta dos treasuries, estão caindo mais do que as pontas mais longas. Né? Isso é um sinal de preocupação em relação à economia, também do mercado. Tá? Então o mercado ainda está com um sinal levemente ruim, nada demais, mas o mercado já está dando aí um sinal de que está um pouco mais preocupado com a economia, as chances de recessão nos polymarkets subiram, então eu acho que existe um tabu, né, um elefante aqui na sala, que é a economia. Tá? E ninguém está querendo falar muito sobre isso, mas eu acho que é o principal preocupação de todo mundo aqui, tá? Muito mais do que as tarifas. As tarifas eu acho que é muito mais pro lado que o Powell está dizendo. É algo transitório. Se acontecer da inflação subir por conta disso, no máximo a gente atrasa um pouco os cortes de juros, mas se você atrasa os cortes de juros, também você aumenta a chance da economia piorar. E por último ali para falar do FONC, né, teve um momento ali também que achei bem emblemático que foi perguntado para o Powell, né, em relação ao mercado de trabalho. E a resposta do Powell foi um pouco preocupante até, eu diria. Eu acho que ele foi até um pouco honesto demais em relação à resposta. Ele falou que existe um problema, tá, em contratação.
hoje no mercado de trabalho. É, mas a gente não vê essa piora porque não está tendo muitas demissões. Então, ao mesmo tempo, se os layoffs, né, se as demissões aumentarem, como você está tendo um problema para contratar, ou seja, a pessoa que está desempregada está com dificuldade de encontrar um novo emprego. Né? Só que você não está tendo muitas demissões ao mesmo tempo, então tá tudo certo. Agora, se você começar a demitir muito, como as pessoas estão tendo dificuldade de encontrar um novo emprego, isso tem potencial de fazer com que o desemprego suba rápido, né? E eu ainda tenho uma tese de que o AI que pode estar atrapalhando um pouco nessas contratações, né? Muitos serviços, muitos trabalhos básicos podem estar sendo substituídos ou vão ser substituídos por AI. Então, acho natural e se a gente tiver um layoff grande a partir daqui, provavelmente a gente vai ter aquele desemprego subindo muito forte, tá? É, E para quem não viu, né? Teve o nosso querido Trump também, é, o momento ali glaze do Trump, né? Onde ele publicou na True Social que era melhor, né? Era muito melhor que o Fed tivesse cortado os juros. É, e ele fala, né, desse momento que as tarifas vão entrar na economia, vai ser algo ótimo, né? E ele fala que o Liberation Day nos Estados Unidos começa no dia 2 de abril, que é o dia onde a gente vai começar a ter as tarifas. Bom, enfim, é isso, a gente tem aí esse Trump atacando Powell, muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. A gente tem esse momento de incertezas em relação a Estados Unidos. Não tá fácil, tá um momento mais preocupante, eu diria, para Estados Unidos. Eu acho que existe uma preocupação grande ali em relação à economia, em relação à inflação e vamos ver, né? Vamos ver quais são os próximos passos aí. Mas eu diria que o mercado acalma por enquanto e vai ficar esperando tanto o dia 2 de abril, né, as tarifas. Acho que o mercado ainda existe uma esperança do mercado de que o Trump possa de alguma forma voltar atrás ou mudar as taxas. Não acho que vai acontecer, mas acho que existe essa esperança no mercado. E a gente vai ter que ver o quanto isso impacta de fato ali na economia no final do dia, tá? Então acho que sobre o FONC é isso. Sobre o Copom, tá? Não tem muito o que dizer ali, para ser sincero. Tá? O Copom basicamente elevou os juros, né? Como já estava no guidance em 100 basis points, ele contratou um outro aumento na próxima reunião, só que de menor magnitude. O que eu acho que vai acontecer agora foi o que a gente falou que ia acontecer no vídeo de segunda-feira, né? Que provavelmente o Copom faria isso. Ele daria o 100 de guidance e ele contrataria mais aumentos de menor magnitude na próxima reunião. Agora eu acho que vai existir uma discussão do mercado em relação ao tamanho dessa magnitude, né? Para os membros mais hawks do mercado vão estar falando de 0,75 a 0,50, para os membros mais doves do mercado vão estar falando de 0,50 a 0,25. Tem aqui alguma convergência já do mercado de achar que essa Selic vai parar em 15 ou talvez até abaixo de 15, né? Quando a gente viu na segunda-feira que JP Morgan, XP, a galera analista, economia tal de mercado estava muito mais com uma cabeça de Selic acima de 15, né? 15, 25, 15,5 é o que colocavam. Então, para essa galera, né, que estava com a cabeça de uma Selic mais alta, o comunicado foi dove, né? Tá mostrando que provavelmente a Selic terminal vai ser menor, né? E eu vi que em geral, né, os economistas, analistas de mercado, todos acharam que foi um pouco mais dove esse comunicado. Porém, tá, eu separei aqui um relatório de hoje, tá, do Goldman Sachs, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Aqui está. Só um segundo que saiu da minha tela. Aí, vamos lá. Bom, está aqui. Esse é um relatório do Goldman Sachs, tá, que saiu hoje, falando sobre a decisão do Copom. Então eu separei aqui alguns trechos, tá? Então o
Banco Central, você vê, na visão deles, né, eles tiveram uma visão, né, muito mais hawkish em relação à inflação do que o mercado esperava, né, e eles deram aqui um forward guidance, né, para a reunião de maio, para um aumento maior, basicamente o que a gente falou, tá? E aí eles apontam aqui, né, que a balança de riscos da inflação não mudou, né, basicamente, muito em relação à visão anterior do Copom, que a assimetria continua para o risco de altas, muito mais do que de baixa, né, ou seja, de uma inflação mais alta do que de uma inflação mais baixa. Então o Copom continua com essa visão de que a assimetria de risco está para cima, né, em relação à inflação. E para o Copom, né, a atividade econômica e o mercado de trabalho permanecem resilientes, com uma moderação, tá, pequena em crescimento. Então, eles apontam aqui que o mercado de trabalho basicamente segue sólido, né, forte, porém com uma moderação um pouco maior agora no crescimento. Tá? E aí começa, né, um pouco mais essa visão do Goldman Sachs. O cupom está longe, né, de ter vencido a batalha com relação à inflação. E aí a visão deles, tá, que eles não deveriam colocar tanto peso no crescimento econômico, dado essa dinâmica de incertezas globais. Tá? O Goldman Sachs espera que a economia reacelere, tá, nessa primeiro half de 2026, né, no primeiro semestre de 2026, dado aqui calma aí, só um segundo que saiu da minha tela. Aqui, beleza. Então eles colocam aqui, né, que basicamente eles esperam que a economia reacelere nesse primeiro semestre de 2026, tá? Dado uma economia impulsionada aqui por uma safra recorde de medidas fiscais e parafiscais recentes que podem apoiar aqui o crédito e a renda das famílias. Tá? Então essa é a visão do Goldman Sachs, tá? Em relação ao que esperar para frente e como eles acham que o Copom deveria ter se posicionado melhor. Ok. E eles esperam aqui que o ciclo de alta de juros continue até o segundo trimestre, com a Selic tendo um pico aí em 15% até junho. Tá? E eles não veem nenhum corte de juros aqui para 2025. Então, basicamente o que o Goldman Sachs está colocando aqui é que eles enxergam aqui a possibilidade de a gente continuar subindo o Selic até junho, indo até 15% e sem nenhum corte para o ano. Tá? Então, basicamente, o mercado está dizendo que olha, a gente ainda vê espaço muito mais para subir juros, os riscos ainda estão muito mais para uma inflação mais alta para subir juros e muito menos chances de corte de juros ainda esse ano. Né? Então, essa é um pouco da visão aqui mais rock, talvez, do Goldman Sachs. Acho que está por aí. Tá? Acho que o Banco Central quis dizer um pouco disso também. Não está dando nenhum sinal ainda de queda de juros para frente. Está muito mais nessa cabeça ainda de a gente precisa ancorar, né, a inflação. Eu acho que com o trabalho que o Campos Neto fez ali na última reunião do ano passado, em dezembro, de dar os 100 basis points e colocar mais 100 para frente, fez com que a inflação, né, com aquele movimento de juros, inflação e etc., parassem de subir a níveis elevadíssimos, né, subindo toda vez sem parar, mas ela também ancorou ali num patamar elevado, né, acima do que deveria. Então agora é um trabalho aqui do Banco Central de colocar os juros em um patamar, segurar ele naquele patamar até essas expectativas voltarem a ancorar para baixo, né, a melhorarem o nível que está ancorado. Então acho que é por aí que a gente deve esperar o Copom daqui para frente, e eu acho, tá, que a gente ainda está com risco aqui de ver algumas altas de juros. Acho que também vai parar por aí entre 15 e 25, mas não vejo ainda nenhum sinal de queda nos juros. E a gente vê que a reação do mercado hoje, né, foi de puxar os juros, né? Os DI subiram, a bolsa caiu, então foi óbvio, né? Também a gente teve uma visão dias extremamente positivos, né? Então pode ter sido um pouco boato fato.
é uma visão para o mercado que eu acho que é até positiva, porque se a gente pensar, o mercado estava muito mais preocupado com até onde a gente ia nesse ciclo de alta, e o Copom já está dando aqui um teto, né? Já está falando, ó, a gente vai mais ou menos até aqui, no máximo até uns 15 e pouquinho, e vai parar, tá? A gente não vai subir mais que isso. Então, acho que esse sinal foi o principal argumento ali que foi interessante. E o Copom trouxe ali também no comunicado, ele trouxe um pouco mais de um discurso, né, de ter aumentado as incertezas em relação ao cenário externo, e principalmente com o crescimento econômico de outros países, né, então eles estão também preocupados um pouco com essa questão do crescimento global estar diminuindo, então a gente vê que é um tema que é recorrente, né, não é só do Fed, não é só Estados Unidos, é do mundo todo mundo olhando para as políticas do Trump preocupados em relação ao crescimento da economia global, tá? E bom, acho que em geral é isso, tá? Pensando aqui no Copom só, me preocupa um pouco essa relação, né, de a gente estar colocando aqui um juros de quase 15% e pouquíssimos comentários aqui em relação à economia, tá? Para mim sim preocupa muito a economia do Brasil. A gente vai colocar os juros a 15, girar acima disso de repente, vai manter lá por algum tempo. A gente já está vendo sinais de uma economia enfraquecendo. Me preocupa um pouco desse PIB caindo, tá? Um pouco mais forte do que deveria. Se o PIB no Brasil cair, consequências disso, tá? A gente começa a virar uma cadeia, né? Então, o PIB cai, gera problema fiscal, isso pressiona a câmbio, então a gente teria o dólar subindo, o que gera mais inflação, e você no final está tendo um Banco Central dove. Então isso é uma salada, né? Você tem PIB caindo, de problema fiscal, não só por conta do PIB caindo, mas também por conta de medidas do governo, né, de querer incentivar mais a economia, que vai contra, né, o Banco Central, é aquele analogia que a gente faz sempre, né, acelerando o carro com o freio de mão puxado. Isso tudo pressiona câmbio, né, que no final gera inflação e que no final o Banco Central dove não faz o menor sentido com esse cenário. Então, enfim, é um pouco disso. Essas foram as minhas visões, tá, para Copom e FONC em geral. Se tiverem dúvidas, mandem aí nos comentários, comentem, curtam o vídeo, tá, para estimular que a gente continue fazendo. E qualquer coisa, tamo aí, pode chamar no TC e tirar dúvidas. Valeu, pessoal!